Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o César do canal Mochila Cheia e hoje eu vou falar para vocês algumas dicas práticas de oratória na hora de você falar com a sua câmera. São algumas práticas que eu adotei ao longo do tempo para eu sair disso. Esse ano foi muito bom, ano que vem tem muito mais coisa para acontecer. Muito obrigado pelos seus comentários. Pra isso. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o César do canal Mochila Cheia e hoje eu vim aqui para ensinar para vocês todas as funções da GoPro Hero 8. Só uma observação aqui, eu não sou fonoaudiólogo nem nada disso. O que eu vou passar para vocês são a minha experiência realmente daquilo que eu vivi ao longo desse tempo no YouTube. Eu sei que tem muita gente aí que já fala muito bem, já tem isso natural assim, né? Então esse vídeo vai ser mais para aquelas pessoas que têm alguma certa dificuldade em começar a falar com a câmera. Então vamos para a primeira dica, que é fale a frase fechada. E o que significa isso? Bom, no começo eu escrevi ali meu roteiro ou estava falando com a câmera e aí eu queria falar o texto inteiro. Só que isso é muito ruim porque em algum momento você vai acabar falando alguma palavra errada ou você vai perder o fio da meada e aí você tem que começar o texto lá do começo de novo. E aí eu resolvi pegar esse textão grande e fragmentar em algumas frases menores. Então eu aproveitava o momento de ponto final ou até uma vírgula para aí sim adicionar um corte. E aí para isso ficar mais natural possível, sempre no final da frase eu termino com uma entonação para baixo. Como no exemplo anterior que eu falei para vocês, que eu estava falando um ponto final ou uma vírgula e daí um corte. Então, terminando para baixo, quando você dá o corte na edição e parte para a próxima frase, fica algo mais natural. Parece que realmente você concluiu aquela ideia, aquela frase e aí você seguiu para a próxima. Seguindo para a segunda dica, agora a gente vai falar para você relevar se você falar alguma sílaba ou alguma palavra errada. Antes eu queria fazer toda a frase perfeita, falar ela assim impecavelmente. Só que aí acontecia de eu errar uma sílaba e aí eu falava, não, vou recomeçar. Só que cara, isso, além de você perder tempo, é um detalhe que você não precisa se apegar. Porque a comunicação vai muito além de só a verbalização das palavras. É muito do gestual, da expressão facial, da entonação da sua voz. Tudo isso, todo esse conjunto de coisas, né, formam a comunicação. E tudo isso vai contribuir para você passar realmente a sua ideia. Então o legal é sempre você se perguntar, se colocar na posição da audiência, será que eles estão entendendo o que eu tô falando? Bom, se a resposta for sim, aí você segue o jogo mesmo. E aí, tá gostando do nosso conteúdo? Bom galera, a gente tem uma comunidade exclusiva, uma comunidade fechada ali no nosso site do Patreon. Então a gente inaugurou recentemente lá, tem muito, mas muito conteúdo bacana. Coisas que eu não posso falar aqui no YouTube nem no Instagram, coisas mais focadas, mais específicas sobre como criar audiência, como eu edito as minhas fotos, né? Os bastidores realmente da criação de conteúdo, tá muito bacana, já tem gente se inscrevendo ali. E aí, se você quiser conhecer mais desse trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha ali no Patreon. E o legal é que a gente pode estreitar o nosso relacionamento aí, falar abertamente, vocês têm um canal livre através dessa comunidade lá conosco, comigo e com a Josi, para tirar suas dúvidas, para falar com a gente, é bem legal. E como é que funciona essa plataforma? Tem ali o plano mensal de $3 ou de $5 e aí você já vai ter acesso a essas fotos, vídeos, bastidores, tudo com exclusividade para vocês. Então o link tá bem facinho na descrição para vocês e bora continuar com o vídeo. E vamos para a terceira dica, que é tenha confiança em frente à câmera. E para isso, pessoal, você vai precisar realmente acreditar naquilo que você está falando. Então, além disso, o que vai contribuir muito para você demonstrar essa confiança é você estar com uma postura mais ereta, fazer uma gesticulação que condiz com aquilo que você está falando e também fazer com que a sua gesticulação realmente reforce aquilo que você está falando. E para não soar arrogante nem chato, é legal fazer tudo isso com um sorriso no rosto. Seguindo para o quarto ponto, que é justamente sorrir antes de falar. Então pessoal, no começo eu fazia os vídeos e eu tava com uma expressão muito séria, uma expressão muito assim, tipo, desanimado, sabe? Mas não era nem que eu tava realmente desanimado naquele momento, é que a minha expressão, ela traduzia isso. Então, para você não dar essa impressão para sua audiência, o legal é você dar um sorriso e aí você começa a falar.
Porque quando você dá um sorriso antes de começar a sua frase, a sua expressão já muda, né? Você começa a elevar as bochechas aqui, assim, você contrai um pouquinho o olho, e essa expressão de felicidade traz como se fosse um carisma melhor, assim, naquilo que você tá falando. Mas é lógico que vai caber o bom senso nesse caso, né? Porque se você tá falando de um tema que é uma tragédia, que aconteceu em algum lugar, você não vai ficar falando, então, ali aconteceu um negócio, ali morreram tantas pessoas. Galera, vamos ter bom senso, né? Então, realmente vai ter tempo para tudo e expressão para qualquer tipo de situação. Seguindo para a quinta dica, que é pisque naturalmente. Então no começo eu ficava meio em choque em frente às câmeras, dava um gelo, um bloqueio, alguma coisa assim, e aí eu começava a falar e ficava olhando fixamente para a câmera e esquecia de piscar. E fica muito estranho no vídeo. Não deixa de piscar, e também você pode usar a piscada de olho para enfatizar algo que você está falando. Como por exemplo, nossa galera, isso daqui tá muito legal. Então aí você usa essa piscada de olho para realmente poder demonstrar mais que você está enfatizando naquele momento. E seguindo para a sexta dica, que é sempre mantenha o mesmo ânimo durante o vídeo inteiro. Galera, no começo eu demorava tipo 1 hora para gravar um vídeo de 5 minutos. Então você imagina o quanto que eu errava ao longo do caminho. E também outra coisa, pessoal, conforme vai passando o tempo, você vai desanimando, você vai ficando fisicamente cansado, né? A iluminação na sua cara e tudo mais, tudo isso contribui para você ir diminuindo o seu ânimo. Isso reflete na sua fala, isso reflete na sua expressão, então toma cuidado com isso. O que eu costumo fazer é entre um corte e outro, entre uma frase e outra que eu consiga fazer, eu sempre lembro de animar, lembrar, vai, ânimo, vamos lá, vamos gravar. E aí, cara, faz uma dancinha. Moleque lindo. Pra cima! Enfim, esse tipo de coisa você pode fazer para descontrair e realmente conseguir manter esse ânimo durante o vídeo todo. Indo para a sétima dica, que na verdade é a dica de um equipamento agora, que é o teleprompter. Galera, eu comprei recentemente esse aparelho e faz toda a diferença, é muito útil. Esse acessório já é usado pela TV há muito tempo, há décadas já, que é literalmente um espelho na frente ali em que você coloca o seu roteiro, aquilo que você vai precisar falar, e aí conforme você tá lendo, dá a impressão que você já está olhando direto para a câmera, justamente porque a lente vai ficar logo atrás daquele espelho. E depois que eu comprei esse TP e comecei a usar nos vídeos, cara, ficou muito mais fácil. O vídeo que eu demorava tipo meia hora, 1 hora para gravar, agora eu demoro tipo 10, 20 minutos, porque eu literalmente leio a frase do roteiro, já tá tudo pronto, tudo certinho, faço a frase fechada e aí continua a fala. Indo para a oitava dica, que é não olha para o display da sua câmera. Tem muitas câmeras que tem aquele display que você consegue virar e você consegue se ver ali, né? Enquanto você grava, você mesmo, nesse caso, assim, segurando a câmera na mão, né? Só que isso é um perigo, galera, porque tem muita gente que é viciado em ficar olhando só pra telinha ao invés de olhar pra lente da câmera. Cara, imagina só, você tá conversando com uma pessoa e ela fica olhando pra sua orelha em vez de ficar olhando no seu olho. Ia ser bizarro, não é verdade? Então é a mesma impressão que você vai passar se você estiver olhando para sua telinha, para o seu monitor, ao invés de olhar para a lente da câmera, que seria como se fosse o olho da sua audiência. E na nona dica, que é fale algumas palavras que conectem com a frase anterior. Como por exemplo, bom galera, continuando aqui o vídeo, ou então, aí você continua, bom, vamos lá. Essas palavras, elas funcionam como se fosse um cimento para a frase anterior grudar com a frase seguinte, ou seja, dar continuidade no seu vídeo final. E na edição você vai ver como é muito bom realmente usar essas palavras, porque você vai perceber que a sua estrutura, a sua edição, os seus cortes ficaram muito bem amarrados. E agora indo para a última dica desse vídeo, que é: lembre-se, pessoal, não importa o que você fala, mas o que importa realmente é o que as pessoas entenderam daquilo que você falou. Ou seja, sempre se coloque no lugar da sua audiência. Será que elas realmente entenderam aquilo que eu tô falando? Será que eu tive clareza nas minhas ideias?
Se você realmente consegue passar suas ideias com clareza e fazer com que as pessoas realmente entendam, compreendam aquilo que você está falando, aí sim você teve uma comunicação efetiva, eficaz. Então, para isso, realmente sempre se faça essa pergunta: será que a minha comunicação está atingindo aquilo que eu quero realmente trazer como ideia final? Se sim, cara, pode seguir o jogo que você está indo muito bem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui para vocês, mais um do quadro Influencer Sincero. Ainda bem que vocês estão gostando bastante dessa série, né, que a gente está fazendo aqui. É um quadro bem bacana, um quadro que eu fico muito à vontade de falar para vocês, e eu creio que a gente está ajudando a cada um de vocês que também queiram trilhar esse caminho empreendedor, esse caminho aí da produção de conteúdo. Lembrando da nossa loja virtual, que é o mochilacheia.com/loja, em que a gente vende os nossos bonés, camisetas, tem também os acessórios de câmera, os guias de GoPro, tá tudo lá bem facinho para vocês, vou deixar o link aqui embaixo também. E lógico, a nossa comunidade exclusiva do Patreon, a gente vai deixar aqui para vocês também conhecerem a nossa proposta, tudo que a gente consegue colocar de conteúdo ali, vamos deixar aqui o link para você conhecer também. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos que também querem entrar nesse ramo ou têm interesse nesse tipo de assunto, manda esse vídeo para ele, vamos compartilhar aí. E é isso aí, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e como sempre, a gente se vê no próximo rolê. Tchau! Sempre mantenha o mesmo ânimo. Indo para a sexta dica, que é sempre mantenha o mesmo ânimo, caramba.